Fala pessoal, tudo bem? Continuando a nossa saga de vídeos em relação à leitura do dia 18 e dia 19, né, do mercado. A gente já vai começar com a nossa marcação aqui. E, cara, pensa nos dias meio complicadinhos esse dessa semana. Como eu disse no vídeo anterior, foi uma semana de pura desobediência do gráfico. O gráfico não quis obedecer a nossa leitura de forma alguma. Mas a gente ainda conseguiu extrair ouro de dentro dessa lama toda, né? Não vou dizer que teve loss, porque teve, né? Mas a gente precisa entender que o loss faz parte do operacional também. Se a gente não estiver disposto a perder, a gente também não pode estar disposto a ganhar, porque é inversamente proporcional um ao outro. Tanto a perda quanto o ganho é natural que venha em algum momento, tá? Eu vou começar a nossa marcação já aqui no M2, no dia 18. Muito bem, aqui nós temos a nossa marcação M2 do dia 18. E se vocês forem observar, que dia chato, nos deu um loss logo de cara em M2, tá? Foi um dia que teve notícias, teve um mau sentimento em relação a essa abertura, porque ele retraiu exatamente nas mesmas zonas de preço e ele estava repetindo um comportamento padrão dessa semana, que era de rompimento, dar um falso positivo em relação à nossa operação e retornar de volta para dentro do canal e nos estopar, tá? E esse foi um desses dias que a gente não conseguiu driblar o stop, né? Se você for observar, o M2 rompeu para compra e ele voltou para dentro do canal, dando até a oportunidade de uma recompra, sim, mas a gente não conseguiu dar sequência em relação à operação, porque na hora que ele voltou para fora do canal, ele voltou o preço para dentro do canal, novamente sendo retraído com muita força e pegando o nosso stop em relação à venda. Em relação a essa operação, infelizmente não temos o que fazer. Ela tomou nosso stop e, cara, a gente precisa no mínimo obedecer uma regra e ter que ser consistente em cima dela, sem mudar ou desviar o nosso foco, né? A gente já sabe que a estratégia dá dinheiro, a gente já sabe como fazer dinheiro e o que fazer quando dá stop. Então, aqui no caso, não tinha outra opção a não ser parar, esperar e entender o que o mercado queria pra gente durante essa semana, já que foi uma semana muito complicada de tirar dinheiro de dentro do mercado. Então, a melhor opção que a gente tinha era realmente esperar, tá? Então, já que pegou nosso stop, a gente desconsidera o dia 18, marca dentro das nossas agendas lá como um loss, ou até mesmo nas planilhas como um loss, não tem problema nenhum. O dia de amanhã sempre vem, assim como aconteceu, por exemplo, do dia 19, e eu vou passar para vocês a leitura a partir de agora. Muito bem, aqui nós temos a marcação do dia 19, e foi um dia muito interessante de se acompanhar, porque eu não sei se vocês perceberam, mas o comportamento padrão do dia 16, se não me engano, ou foi dia 17, repetiu hoje, no dia 19, que foi o preço vir buscar muito próximo ao nosso stop e voltar para dentro do canal, buscar novas máximas e entrar a favor da compra, já que ela foi confirmada já de primeira operação. Se você for ver, essa marcação deu pouco mais de 2.000 pontos, o primeiro candle foi muito grande, ou seja, foi uma captura embaixo para o preço voltar a subir. Então a gente precisava entender o que o mercado estava disposto nesse momento, que no caso foi sim confirmar a compra, retrair em 50% ou abaixo de 50%, né, o nosso topo, voltar para dentro do canal, tentar pegar toda aquela zona de liquidez em relação a essa sombra do primeiro candle. E, cara, olha só até que onde é que o mercado testou a nossa paciência. Se você for observar, olha só aonde o preço ficou estacionado, praticamente beirando o nosso stop. Quem não teve paciência e não conseguiu esperar ou pegar esse trade, cara, morreu de impaciência, porque não soube esperar a oportunidade do preço voltar lá para cima ou até mesmo pegar o stop. Eu, sinceramente, falando para vocês, quando eu tinha aberto a posição, eu já estava disposto a tomar o stop, porque quando o preço reverteu, ele estava tendendo a repetir o comportamento dos dias anteriores, como por exemplo do dia 18, que foi stop pra gente. Como o mercado resolveu não pegar nosso stop, cabia a gente esperar até a oportunidade dele voltar o preço inicial, da gente confirmar nossa compra e esperar de fato chegar até o nosso take
que chegou perto de 1 hora da manhã, mais ou menos. Quando as aberturas elas demoram um pouco mais, elas vão fechar mais ou menos dentro desse horário. Mas deu certo, né? Quem teve um pouco de paciência se deu bem. E o stop bem posicionado, né? Eu até dei um conselho que era, se o trade voltasse nessa região, já era um trade meio que perdido, porque normalmente o preço ele vem para rompimento. Mas que bom que teve gente que não me ouviu, deixou o stop posicionado assim como a regra manda, que é o certo a se fazer, e não ter brechas em relação a essas concessões, né? Tem hora que a gente, como ser humano, falha mesmo em relação a essa leitura, porque, poxa, chegou nessa região, acho que o trade está perdido, acho que dá pra gente jogar fora essa operação, ir para outro dia, mas não. Se a gente obedecesse a técnica direitinho, e como nos obedecemos, deixamos o stop fora da casinha, ele voltou o preço a favor e nos deu um lindo take aqui em cima, tá? Gente, eu falo e repito, não existe ninguém que seja infalível dentro do mercado. Não existe essa possibilidade de alguém ter assertividade de 100%. Quem falar isso para você está mentindo. Eu não sou perfeito. Das análises que eu faço, o que eu tento fazer é o quê? Manter o operacional. 1 dia, 2 dias podem dar errado, mas poxa vida, nós tivemos, por exemplo, em janeiro que nós tivemos 18 dias de vitória. Olha só que diferença, mas isso porque a gente obedeceu fielmente a nossa regra de fazer as entradas todas baseadas na técnica, não em sentimento, não em achismo, e foi o que aconteceu. O preço voltou, nos deu um baita de um gain, né? Finalizando essa saga desses 4 dias seguidos com 3 vitórias e somente um loss. Isso é bom, né? Porque, querendo ou não, isso demonstra que a gente pode confiar sim na técnica, matematicamente falando, vai nos dar um retorno. A probabilidade é muito maior de dar um retorno a longo prazo, né? A gente tem que lembrar que é uma técnica que, como pega lucro de 1 para 1, ela vai demorar um pouco mais em relação à assertividade, nos dá um lucro grande. Esse lucro ele é para ser repartido durante um mês, não durante 1, 2, 3 operações. Até porque quem entra em relação a valores fixos não vai ter uma grande ascensão durante um período curto. Quem entra com porcentagem, talvez, né? Quem entra com X% do seu capital, vamos supor, eu tenho $1.000, entro com 20%, que são 200, e vou buscar mais 200, né? Nisso, o camarada fecha o dia com $1.200 e no outro dia ele não busca somente outros $200, que seria uma entrada fixa. Ele busca o risco de 200 mais os 200 de lucros, que são 400, e se ele der uma vitória, ele vai estar com 1.600 nas mãos. Esse tipo de assertividade em relação à porcentagem é interessante para quem tem paciência, para quem tem capital alocado, principalmente em mesa proprietária, mas agora para quem só tem o lance fixo, é longo prazo, não adianta. Vai ser no fechamento do mês que a gente vai fazer a contabilidade de quanto dinheiro rendeu e de quanto vai dar. Tem gente que vai fazer um salário, tem gente que vai fazer 3, 4, 5, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem alocado dentro do mercado, né? É tudo muito proporcional. Não adianta eu falar para você que você vai tirar todo dia aqui um 5 para 1, é mentira, você não vai. E é bem provável que se você tentar, toda vez você vai perder, né? Mas que bom que algumas pessoas já conseguiram entender isso ao longo do tempo e a gente segue ensinando essas pessoas dentro do nosso grupo VIP lá, tá? Eu encerro aqui esse vídeo. Eu gostaria de deixar destacado mais uma vez que nós temos um grupo de leitura dessa abertura de mercado que é grátis para você, se você quiser. Já entra no primeiro link da descrição e já entra lá, faça parte do nosso grupo. Caso você queira ser acompanhado de forma individual, tendo as leituras de forma adiantada, né? Você pode entrar dentro do nosso grupo VIP aí, tá bom? Essa semana eu vou tentar dar um pouco mais de assistência para vocês aqui, porque realmente estava um pouco difícil de eu dar um pouco mais de atenção em relação ao meu período de gravação, família em casa, com o pessoal que estava viajando aqui. Então foi um pouco difícil, eu também viajei, precisei descansar um pouco também, né? Peguei uma semana de férias aí de um outro trabalho que eu tenho. E foi bom, porque pelo menos eu consegui pensar um pouco mais, colher um pouco mais de dados. E depois eu vou trazer um pouco mais de novidades aqui para vocês em relação tanto ao operacional quanto às probabilidades de mercado, tá bom? Um forte abraço para vocês, tchau, tchau.